Graça e paz, meus irmãos, mais um episódio de Sendo Bem Sincero. E essa semana eu tava pensando no que falar. Na verdade, quando eu gravei o episódio da semana passada, já me veio na mente sobre o que eu falaria nessa semana. Essa semana eu queria falar sobre o tema cheque compensado. Quem me conhece sabe que eu trabalho numa instituição financeira, então algumas expressões como cheque compensado, como cheque devolvido, como, sei lá, lavagem de dinheiro, tantas coisas que eu acabo trazendo para o contexto da vida espiritual, expressões bancárias, expressões financeiras. Eu gosto de fazer isso. E a expressão cheque compensado é, veio na minha mente assim, depois que eu estava aconselhando algumas pessoas, ah, principalmente na área emocional, na área sentimental, no casamento, namoro. Então, assim, eu conversei com várias pessoas nos últimos tempos e aí me veio uma ideia. Pô, vou falar sobre cheque compensado. O que que significa isso, né? Cheque compensado é quando eu tomo alguma decisão na minha vida e simplesmente eu tomo uma decisão de vou namorar com tal pessoa ou eu vou casar com tal pessoa. E naquele momento eu não consulto a Deus. Deus, será que eu devo casar com essa pessoa? Deus, será que eu devo me envolver com essa pessoa? A gente simplesmente toma a decisão pela emoção. Então, assim, eu mudo de emprego, ou aceito uma oportunidade, ou faço algo simplesmente porque é bom. Poxa, vou ganhar mais, é uma ótima oportunidade para mim. Ou, pô, vou namorar com tal pessoa porque essa pessoa é bonita, essa pessoa é influente, essa pessoa, pô, é espiritual, essa pessoa tem várias qualidades. Mas não necessariamente nós sentimos em Deus assim, perguntamos para Deus se essa pessoa de fato seria a pessoa certa, se essa vaga de emprego de fato seria a vaga certa, se tal viagem, tal situação, tal mudança ministerial, se Deus estava comigo nesse negócio ou não. E aí, de repente, o casamento não dá certo, de repente o namoro não dá certo, a vaga de emprego não deu certo, e a gente vai lá e quer emparedar Deus. Deus, por que que eu estou passando por isso? E aí que vem a expressão cheque compensado, porque a gente quer que Deus pague, que Deus responda algo que ele não falou para a gente fazer. Então a gente quer que Deus compense um cheque, e talvez você seja a partir dos anos 2000 aí você não saiba o que é um cheque, mas a gente assina um valor num cheque na vida, a gente toma decisão na vida, depois coloca para Deus pagar. Então, Chico, o que você está dizendo com isso? Você está dizendo que então existem decisões que eu vivo hoje uma consequência de uma decisão que eu tive e que Deus não está comigo nessa? Isso, exatamente. Então você está dizendo, Chico, que quando eu erro, Deus lava as mãos e eu tenho que me virar sozinho? Às vezes sim, deixa eu explicar. É muito interessante a gente entender que a porta de entrada a primeira decisão que a gente toma quando está tendo um encontro com Jesus, a gente tem que tomar uma decisão de se arrepender dos nossos pecados. E essa decisão, ela não é simplesmente assim, ó, pô, me arrependo dos pecados, que legal. Mas é quando a gente tem uma consciência de que nós estávamos condenados, que o pecado de Adão, o pecado que eu cometi a minha vida toda, ele me condenaria. Só que daí veio a obra de Cristo, e a partir daquela obra de Cristo eu já não estou mais condenado, e a partir daquele momento eu recebo o perdão de Jesus, e a partir daquele momento eu estou livre. A questão é, existem situações que eu estou pedindo para que Deus resolva para mim, problemas de decisões que eu tomei, só que eu não me arrependi de ter errado. É aí que está o conceito desse episódio, aí que está o conceito dessa minha fala de hoje. Aquilo que eu simplesmente decidi viver e eu tomei na cabeça, porque eu não consultei Deus para fazer isso. Eu preciso entender
que deu errado porque eu decidi por mim mesmo. E por isso eu devo me converter, eu devo me arrepender. E arrepender é quando eu estou indo para uma direção e eu mudo a direção. Eu me arrependi de tal decisão que eu tomei e agora eu estou indo para outro sentido. É aí que entra o arrependimento. Então, Chico, eu estou tendo problemas no meu casamento hoje. Então, meu casamento está difícil. Eu estou vivendo várias dificuldades financeiras, emocionais, talvez uma traição, alguma coisa aconteceu. Então o que eu devo fazer, Chico? Você deve entender primeiro, assumir a responsabilidade da tua vida e falar: Deus, fiz besteira, tomei decisão sozinho, não quis entender o que o Senhor tinha para mim e agora deu ruim. E agora eu te peço, interfere no meu caminho. Transforma esse casamento que não está bom num casamento bom. Transforma essa minha vida financeira que não está boa em algo bom. Pai, eu te peço agora, reverte essa situação de erro na minha vida, essa situação de erro que eu trouxe para mim mesmo. Eu peço agora, Senhor, age na minha vida. E aí é interessante porque se a gente não tem a consciência do incêndio que a gente causa na nossa vida, a gente só vai fazer oração para que Deus abane a fumaça das consequências dos nossos erros. Mas quando eu entendo que determinadas decisões eu tomei sozinho, que eu preciso entender isso como um erro, e a partir desse momento, Pai, assume o controle de novo na minha vida. E pedir para Deus assumir o controle não é virar um boneco, não é você virar um personagem de um jogo que Deus controla e faz o que quer, e esse boneco não tem vontade alguma e não pode fazer nada, e a gente acha que fazer a vontade de Deus é ir contra aquilo que é bom para nós humanos, nós como eu como homem, né? Mas a vontade de Deus para mim, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é eu vivendo plenamente aquilo que eu sou. E aquilo que eu fui criado para ser. É tipo, eu viver perfeitamente. É um trem que está no trilho, sabe? É tipo assim, é um Fórmula 1 numa pista perfeita. E às vezes é um Fórmula 1, a gente foi criado... imagem e semelhança de Deus, com vários aspectos criativos, com vários aspectos de poder em nós, através dessa natureza de Deus, só que a gente vive como uma Lamborghini andando na terra. É muita capacidade, é muito poderoso, mas está no ambiente errado, porque nós tomamos as decisões erradas. Então, o cheque compensado é: Deus, na minha vida eu escrevi um valor errado. E eu peço que o Senhor mude as minhas veredas, mude os meus caminhos e me leve para os teus caminhos que são bons. Essa é a questão, esse é o valor fundamental desse episódio. A gente não entregar simplesmente uma consequência de um erro para Deus, mas a gente entregar para Deus a intenção da nossa conversão e do nosso arrependimento do que nós decidimos errado e hoje nós tomamos na cabeça. Meu amado irmão, minha amada irmã que me assiste, que me ouve, não entregue para Deus só aquilo que tem a ver com algo ruim ou com algo difícil. Não entregue para Deus só a mudança ministerial, entregue para Deus também as decisões emocionais da tua vida, as decisões profissionais da tua vida. Tenha contato mais com Deus antes de tomar decisões. Se alguém te fizer uma proposta e você tiver que responder na hora, sempre responda não, tá? Nunca tome decisões emocionais, não tome decisões por impulso, para que você não seja escravo dessa decisão e depois chegar para Deus e falar: Deus, por que comigo? E Deus, cara, mas você nem me chamou para estar com você nesse rolê e você quer que eu assuma essa consequência? Você não se arrepende dos teus erros e quer que eu mude a tua vida. Como?
Então que a gente possa ter, que a gente possa ser mais humilde, mais manso, e não homens de dura cerviz que não são capazes de baixar a cabeça para Deus, mas homens que reconhecem os seus erros e que sabem que o Criador de todas as coisas, ele não errou. E às vezes eu preciso entender isso, que as consequências que eu vivo na minha vida são erros meus e que eu preciso me arrepender. Medita nisso nessa semana, medita naquilo que você talvez decidiu e talvez você precise entregar para Deus, devolver para Deus algo que você decidiu. Eu vou estar meditando sobre isso na minha vida, e a minha oração nesse episódio é que você encontre algo na tua vida que você tenha que se arrepender e devolver para Deus. Não jogar Deus na parede e falar, o que está acontecendo, mas Deus, olha o que eu fiz da minha vida, me ajuda, me socorra. Amém? Que Deus abençoe tremendamente a sua vida. E se Deus assim permitir, semana que vem, mais um episódio. Lembrando, se você está me assistindo no YouTube, tem lá o Spotify, sendo bem sincero. E se você está no Spotify, esse episódio também está em vídeo no YouTube, no canal Chico Preus. Eu não tenho o canal do meu episódio, do meu podcast. É o meu canal pessoal, tá bom? Deus abençoe a tua vida e até semana que vem, se assim Deus o permitir. Beijo.